Shalom Lekulam, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Hoje eu pretendo conversar com vocês a respeito de uma palavra muito que vocês já ouviram falar na igreja, o pastor João já comentou muitas vezes a respeito, e a palavra é resiliência. E começo dizendo para vocês que resiliência é um princípio cristão. Você sabia disso? Vou mostrar para vocês isso na palavra. O que vem a ser resiliência? Resiliência é a capacidade que você tem, que eu tenho, que Deus nos deu, né, de se auto-recuperar. A gente consegue se auto-recuperar de uma situação difícil. Quem de nós já não passou por uma situação difícil? E muitas vezes, para a gente não saber, a gente desiste. Mas presta atenção no que nós vamos ver hoje, que é muito importante na vida de cada um de vocês, na minha vida também, cada um de nós, tá? Então, é a capacidade de a gente se recuperar de uma situação difícil e aguentar os desafios dessa nova situação. Porque sempre que aparece uma situação difícil, você tem que enfrentar uma nova situação, muitas vezes, e essa nova situação a gente muitas vezes desiste no meio do caminho, né? E aguentar os desafios da própria vida, porque a nossa vida, a vida de todos nós, ela apresenta esses desafios para nós todos os dias. Tá bom? Continuando. Eu queria dizer para vocês, hoje em dia, a tecnologia deixou as coisas muito mais fáceis, né? Então, hoje você quer fazer uma coisa, pega seu celular, liga no, não sei aonde, vê no YouTube, vê no WhatsApp, enfim, as pessoas desacostumaram a enfrentar desafios. Antigamente era mais fácil enfrentar desafios, porque era comum, né? Hoje em dia, com essa tecnologia moderna, as pessoas se desacostumaram a enfrentar esses desafios, né? Por isso, muitas vezes, muitas pessoas, assim que aparece o primeiro problema na vida deles, eles falam assim: eu te falei que esse negócio não é para mim? Quantas vezes você já ouviu falar isso? Quem sabe até você já deve ter dito um dia, né? O que eu estou fazendo nessa vida? Já viu o pessoal falar assim: que droga de vida é essa? Isto não é para mim. É muito comum as pessoas hoje em dia desistirem já no primeiro desafio que a vida nos apresenta. E é por isso tudo que se criou aquilo que nós chamamos hoje de resiliência. Resiliência. Então, vamos lá, vamos começar por aqui. Ó. Nós devemos sempre ter em mente esse versículo. Se fosse você, escreveria, faria um quadro e deixaria na tua cabeceira. Veja o que está escrito aqui. Aliás, eu copiei isso aqui da pastora. Na última mensagem que ela fez essa semana, ela escreveu sobre isso, eu estava escrevendo sobre resiliência e aproveitei esse versículo que ela escreveu. Aqui diz o seguinte: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Esse versículo, quando você tiver aquele sentimento, sabe, de que será que é para mim, será que não é para mim? Como vou enfrentar mais um? Puxa, estava tão bom daquele jeito, por que não tinha que dar certo? Leia de novo esse versículo, tá? Muito bem. Eu só queria trazer para vocês uma informação. Sustento, que em hebraico é parnassá. Aliás, esqueci de escrever isso no transliterado. Aqui está escrito parnassá, da direita para a esquerda. Parnassá quer dizer sustento. Tá? Vocês podem perceber que essas duas letras que estão no meio da palavra, que são essas quer dizer nes, né? Quer dizer milagre. Então, deixa eu te falar. O sustento vem de cima, o sustento vem de Deus. Se não tiver Deus, você não vai ter esse sustento. Para você ter o sustento nessa vida, você precisa de um milagre. E o milagre quer dizer Deus. Você vai ter o sustento com Deus. Muito bem, vamos continuar. Eu queria contar para vocês quem já fazia. Eu já falei sobre isso alguma vez, mas vou contar para vocês a história do pescador. Tinha uma pessoa que gostava de pescar, ela foi no lugar para pescar e ela começou a observar as pessoas pescando. Vou encurtar um pouco a história. E ela viu que tinha uma pessoa ali que, nossa, colocava uma vara, né? Colocava a vara, pegava um peixe, pegava um monte de peixe, ele tinha uma sorte daquela. E ele pegava, às vezes, peixe pequeno, às vezes pegava peixes grandes. Interessante que, quando ele pegava o peixe pequeno, ele colocava, né? Ele guardava. E quando ele pegava um peixe maior,
ele pegava e voltava ele para a água. Ele devolvia ele para a água. E essa pessoa que estava assistindo, ela ficou muito intrigada, ela não sabia por que ele estava fazendo isso. E ela chegou para ele e falou: Fulano, você poderia me explicar por que você está fazendo isso? Quando você pega um peixe grande, você volta ele para a água, e quando você pega só que você só quer peixe pequeno? Aí ele falou: Não, você não sabe o que que é. É que em casa a minha tigela é pequena e não cabe um peixe grande, né? Que tamanho tem a tua tigela? Que tamanho tem a sua, né? Deus, ele sempre vai nos mandar um peixe maior do que a gente gostaria. Ele sempre vai mandar o melhor para nós. Sabe por quê? Porque esse peixe, que é maior do que a nossa expectativa, ele nos ajuda a reformular e a mudar o tamanho da nossa frigideira, da nossa panela. Viu? É para isso. Quantos sonhos nós deixamos de alcançar por não acreditarmos, por não caber na nossa panela, na nossa frigideira? Quantos sonhos! Queria lembrar para vocês também que Deus já nos deu toda espécie de bênção. Depende de nós buscar. Deus já nos deu toda espécie de bênçãos. Quer ver aonde? Pega Efésios na tua Bíblia, você vai ver comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos do Espírito. Ele já nos deu, depende de cada um de nós. Agora, se você achar que é muita bênção para você, porque a tua frigideira é pequena, por isso não esqueça. Resiliência, acredite, não desista, não desanime. Muito bem. Continuando. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ideia de que nós somos um milagre de Deus. Você se considera, você está aqui por acaso? Você acha que você está aqui por acaso? Eu estou aqui por acaso? Claro que não, né? Então, como é que você está aqui? Qual é a base da tua existência, da minha existência? Eu posso adiantar para você que nós somos todos um milagre de Deus. O fato de nós estarmos aqui, existem duas possibilidades. Vamos colocar de Adão e Eva, descendente de Adão e Eva, e outra que nós somos resultado desse chamado tal de Big Bang, né? Você sabe, explosão, não sei o quê, né? Se nós nascemos através do Big Bang, eu queria dizer para vocês algumas coincidências entre aspas, né? Explosões vieram criar trilhões de galáxias. Sabe o que é trilhões de galáxias? Trilhões de galáxias que nem a Terra. Onde tem vida? O único lugar que tem vida nesses trilhões de galáxias é a Terra. Isso foi sorte? Você acha que foi sorte, por acaso? Ou foi um presente de Deus para que a gente possa existir nesse planeta? Segundo, nós fomos concebidos naturalmente, certo? Adão e Eva. Quero que você saiba também o seguinte, que quando isso aconteceu, quando você nasceu, quando eu nasci, existia uma corrida de 300 milhões de espermatozoides para que só um deles encontrasse o óvulo e gerasse você, gerasse eu, gerasse cada um de nós. Sorte ou foi um presente de Deus? O que você acha? Nós somos realmente, ó, um milagre de Deus, tá? Muito bem. E nós, muitas vezes, com essa nossa panelinha pequenininha, reclamamos da vida ainda. Tem muita gente que reclama da vida, ele não enxerga isso. Ele acha que ele sempre esteve aqui, que vai continuar sempre aqui. Tudo bem, se você puder esclarecer isso para ele, fala com ele. Então é isso, né? E às vezes nós reclamamos até da vida. Queria dar um conceito para vocês. Nós devemos viver sempre como sobreviventes. Você sabe o que quer dizer sobrevivente? Vou te dar um exemplo. O que acontece? Você já deve ter visto isso aqui em alguma passagem na tua vida, você deve ter visto histórias sobre isso. Um avião subiu, 400 passageiros, e aí dá uma tribulação, não sei o que, tal, e o avião cai, e os 400 morrem menos um. Esse não morre, ele se salva. E aí, quando ele está sendo entrevistado, sabe o que ele normalmente vai dizer? Eu não sei por que eu fui escolhido, ele vai dizer. Eu nasci de novo. Deus quis que eu nascesse de novo.
Eu não sei por que ele me escolheu, mas com certeza eu sei que ele tem algum propósito para mim. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cumprir com tudo que Deus quer comigo. E é assim que nós temos que viver. Nós temos que viver como se fôssemos sobreviventes. Entender de que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E dizer assim: eu vou fazer a minha parte. E lembrando sempre que nós somos um milagre de Deus. E que Deus tem um propósito na tua vida e na minha vida. Tá? Muito bem. Como disse para vocês no começo, resiliência é um princípio cristão. Vamos ver aonde está isso? Eu vou trazer rapidamente alguns, mas você deve saber disso. A resiliência de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Josué. Ezequiel, tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Resiliência. Jeremias, não temas diante deles, porque eu estou contigo, Deus falando, para te livrar, diz o Senhor. Paulo, não temas, mas fala, e não te cales, reaja, faça a sua parte. Conclusão. Preste atenção nisso. A resiliência é uma determinação e um sacrifício. Sacrifício em hebraico, você já falei sobre isso algumas vezes, né? Mas vamos falar hoje disso só em português. A resiliência é uma determinação sua. Você tem que ser resiliente, ninguém pode ser por você. E sabendo de que qualquer ato de resiliência, ele requer um sacrifício. Sacrifício. Não existe resiliência sem sacrifício. Aliás, na vida, na sua vida, na minha, eu não conheço nenhuma passagem da minha vida em que aconteceu sem sacrifício. Tudo acontece com sacrifício. Você vai na escola, tem sacrifício. Você vai trabalhar, tem sacrifício. Tudo tem sacrifício. Vamos ler esse versículo junto do Tiago? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Ele fala de tentação. Nós vamos sofrer tentações, você vai, eu vou. Porque quando for provado, você será provado, eu também serei, vou continuar sendo. Receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aos que o amam. Você ama Deus? Que bom. Glórias a Deus, né? Muito bem. Jamais devemos desanimar, jamais. Muitas vezes acontece que a gente não entende qual é o plano de Deus. Aliás, nós não temos que entender o plano de Deus, a gente tem que crer que ele só tem os melhores planos para a nossa vida, para a minha vida, para a sua. E aí nós ficamos o quê? Se a gente tentar entender, se você vai tentar entender o plano de Deus para você, você vai acabar ficando assim, ó, confuso, sem saber o que fazer. Mas quero que você saiba e registre e guarda isso no teu coração. Deus não erra. Deus sabe o que é melhor para ti, para mim, para todos nós. Ele sabe. Ele nunca vai errar, porque ele é Deus, ele não erra. Os judeus são exemplo de um povo resiliente. Claro, não sei se você já percebeu, mas a história do judaísmo, a história do povo de Israel, ela não dura muito tempo. Né? Israel, a escravidão, foram para o Egito, saíram do Egito, foram para Israel, luta, 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 conseguiram entrar na terra de Canaã, conseguiram, dali a pouco chegam outros povos, ganham de novo, eles tiram eles de lá, vão para a diáspora, o tempo inteiro. Se eles não fossem resilientes, eles não existiriam. O povo de Israel, se não tivesse resiliência intrínseca dentro do coração deles, eles não estariam aqui hoje. Concorda? Por isso que em Israel existe uma coisa chamada, eu vou explicar para vocês, agradecimento. O agradecimento em Israel é uma coisa que todo mundo usa lá. E é bom que todos nós entendamos isso, porque nós devemos fazer isso também. Agradecer, agradecer, agradecer. Quantas vezes você quer falar agradecer?
Pode falar, porque não tem fim. O nosso único dever agora, entendendo que nós somos um presente de Deus, que nós somos um milagre de Deus, a gente só deve agradecer. Qualquer situação. Ah, mas está difícil para mim. Agradecer, agradecer, agradecer. Queria saber, você sabe como é que fala judeu em hebraico? Chama Yehudi. Yehudi, ele vem de uma palavra que chama lehodot. Lehodot é agradecimento. Agradecimento em hebraico é lehodot. Exatamente a mesma raiz da palavra Yehudi, que é judeu. O judeu tem dentro da raiz dele o agradecimento. Aliás, é bom saber que também que existe uma reza, que eles chamam de reza, né? Existe uma oração, uma reza, que chama Modeh Ani. Essa reza Modeh Ani, todos os judeus, quando abrem os olhos, antes de sair da cama, eles falam. Oh, você quer me ajudar a falar? Vamos lá comigo. Modeh Ani lefanecha, melech chai vekayam, shechezarta bi nishmati, behemla rabba emunatecha. Vamos traduzir isso aqui, que é muito, muito legal. Sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. Tua lealdade é grande. Abri os olhos, antes de levantar da cama, todos recitam essa reza. Eu também fui educado dessa forma, eu fazia isso, faço isso. Às vezes a gente acaba esquecendo, mas assim que eu sair da cama, eu faço isso. Mas é muito importante que você também comece a fazer isso, tá? Tá bom? Queria agora, não podia deixar de falar das manobras do inimigo, né? Nós vivemos no mundo, esse mundo aqui, já do, claro, todo mundo sabe, né? Então, tudo que tem aqui tem a base dele. Tudo que ele puder fazer para te prejudicar, para te. Tudo que ele puder fazer para mim também, ele vai fazer. Ele está aqui para isso, sabe? Agora, qual que é a tática dele? Você sabe? Colocar dúvida. Eu vou mostrar para vocês já já, né? Mas se nós não temos certeza, na verdade, de nada, nós ficamos como? Como é que você fica quando você tem que fazer alguma coisa, mas não sabe o que fazer? Se você tem um caso que você não consegue ser resiliente, se você não, porque não sabe, sem dúvida, o que vai acontecer naquilo, tal, como é que você fica? Sabe como é que você fica? Em cima do muro. É assim que você fica. Quer ver esse versículo? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ele deixa mais claro ainda. Se o Senhor é Deus, segue-o. E se ele é Baal para você, segue também. Mas toma uma atitude. O que não pode é ficar em cima do muro. Está bem claro isso aqui em Primeira Reis? Em Apocalipse, ele deixa até um alerta. Conheça as tuas obras, que nem é frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, morno em cima do muro, nem lado nem outro, vomitar-te-ei pela boca, vomitar-te-ei pela minha boca. Está claro isso para vocês? Se vocês não tomarem uma atitude, se vocês não forem, Deus vai nos vomitar pela boca. Vocês conhecem o diálogo da Eva, né, com a serpente? A serpente chega para ela e fala: é assim que Deus disse, não comereis dessa árvore? Ele colocou a dúvida aí, né, para ela, né? E ela disse: não, dos frutos do jardim podemos comer, mas não podemos comer desse, porque esse aqui, né, a gente vai morrer. Aí a serpente ainda diz, ainda coloca mais dúvida, né? Não, certamente vocês não vão morrer. É porque Deus sabe que no dia em que dele vocês vão comer essa fruta, abrirão os olhos de vocês e vocês serão como Deus, conhecendo tanto o bem como o mal. O que ele está fazendo, na verdade? Ele está colocando dúvida. Então, a dúvida é a raiz, né? Que Deus não quer que a gente tenha. Vou dar para vocês um exemplo claro no hebraico. Já viram falar de gematria, né? Gematria é porque no hebraico não existe algarismo, não existe algarismo. Então, cada letra representa um número, que nem números romanos, né? A é um, B é dois, assim por diante. Então, existe... A palavra dúvida em hebraico é safek. Presta atenção, safek, certo? Se você pegar a palavra Amaleque, você sabe o que é Amaleque? Vamos ler esse versículo junto.
hei de riscar totalmente a memória de Amaleque, debaixo dos céus, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deus, quem foi Amaleque? É o povo que mais era inimigo de Deus, de Israel. E Deus quis exterminar esse povo de uma forma absoluta, total. Por quê? Então, olha que coincidência. A palavra Amaleque e a palavra Safek, eles têm o mesmo valor numérico, 240. Quer dizer o quê? Qual é a mensagem? Deus quer que a gente extermine a dúvida dentro de cada um de nós. Tá? Eu queria dizer para você também mais o seguinte: cuidado, porque a serpente ela continua viva, ela continua ativa aqui. A qualquer momento ela pode tentar te pegar. Mas você, tendo Deus do teu lado, nada vai te pegar. Você vai ganhar todas. Então, lembrando, em Marcos fala assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois, de um lado, o espírito está pronto, claro, mas, por outro lado, a carne é fraca, ela se deixa atrair para as coisas terrenas, as coisas materiais. É? Tá bom? Deu para vocês guardar algumas informações, qualquer coisa vocês assistem de novo. Então, quero desejar a vocês uma vida resiliente para cada um de vocês. Para mim também, eu quero continuar nessa batalha de resiliência, em nome de Senhor Jesus. Amém. Por favor, feche seus olhos, põe a mão no teu coração. Ora comigo, Jesus está aqui do teu lado, do meu lado, que ele está escrito, quando 2 ou 3 estiverem juntos, falando em nome dele, ele estaria presente, e nós estamos aqui presentes, falando de Jesus, todos nós. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום, shalom, shalom e brachá, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Eis aqui a sua palavra, da forma como o Senhor me passou. Espero que eu tenha feito exatamente conforme o Senhor quis. Agradeço por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, dos líderes, dos presbíteros, dos nossos pastores, do pastor Cílio, da pastora Rosângela, do pastor Carlos, da pastora Liliane. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado. Toma conta da nossa igreja. Faça ela crescer. Estamos prontos para receber mais almas para a gente salvar para o seu nome. Tudo para a honra e glória do seu santo nome. Me perdoe qualquer coisa se tiver feito coisa que desagradasse, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.